Aí você vai tampar logo assim para o tom do Enéas. Já entramos aí? Já. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós entramos um pouquinho atrasado hoje, mas uma boa causa. Nós estamos aqui numa resenha teológica, um bate-papo sobre questões atuais que envolvem aí os nossos dias, né? Envolve discussões a respeito das escrituras sagradas, um tema que está tão avolumado nos nossos dias, né? Nessa semana que iniciou, e justamente na semana da reforma, que somos chamados ao retorno às escrituras, nós tivemos aí um tema tão polêmico sendo tratado em redes sociais. Nós estamos aqui uma discussão saudável e boa, e como é bom, a gente tira proveito de tudo que a gente conversa por aqui, viu? Graças a Deus por isso. Mas você que está aí, seja bem-vindo à live de hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro. Olha o ano terminando aí, gente, está chegando, hein? E Deus tem nos dado a graça e a bondade, a sua misericórdia. Estamos terminando mais um mês, passou outubro praticamente, amanhã, penúltimo dia do mês, e se o Senhor nos permitir, vamos adentrar um novo mês no dia 1º de novembro, no domingo. Desde já quero deixar aqui registrado o convite para você, domingo às 9 horas da manhã, você que tem de 11 anos para cima, você traga aí ânimo e disposição e venha para a Escola Bíblica Dominical. Provavelmente amanhã você recebe uma notificação sobre algumas coisas que podem acontecer já nesse próximo domingo. Mas às 17 horas nós teremos um culto com a celebração da ceia, e às 19 horas um segundo culto com a celebração da ceia. Não fique em casa, você que pode, venha à igreja, venha ao culto, vamos adorar juntos o Senhor. Hoje nós iniciamos um novo estudo. Semana passada nós estávamos com a Igreja Presbiteriana de Brumado, no interior da Bahia, fazendo uma live de estudo com eles, a convite do reverendo Gedivan. Brumado é uma igreja da qual nós temos tido o privilégio, meus irmãos, você que contribui com missões, de ajudar a plantar o Evangelho através do ministério do reverendo Gedivan, ali naquela cidade. E nós estávamos conversando e ele disse assim, aqui é muito quente. E naquele dia tinha feito assim, beirando 40 graus. Você imagina como é que é, 40 graus lá na Bahia. Só da Bahia já queima às 6 horas da manhã, já deixa a gente moreno, né? Então você imagina assim durante o dia. E foi um tempo bom, alguns irmãos de lá, e por isso você esteve semana passada com o reverendo Irineu. E hoje nós estamos iniciando um novo estudo, conforme você recebeu aí na linha de comunicação. Mas você que não é membro da igreja, que não faz parte da linha de comunicação, quero dizer para você que hoje nós começamos a estudar o livro de Tiago. Então nós vamos dar uma breve introdução para que caminhemos nas divisões que serão propostas nesse estudo. No mais, nós vamos também aqui adorar o Senhor com cânticos, mas agora nós vamos fazer isso com oração. Eu quero convidar você a orar conosco, pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo que vamos passar juntos em torno da palavra do Senhor e usufruindo da presença do Senhor conosco. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso. Guarda-nos, ó Deus, em teu nome, e ajuda-nos, ó Deus, a ter o coração agradecido ao Senhor. Quando olhamos para trás, o início desse mês, não sabíamos o que estava reservado para nós. Estamos hoje no dia 29, terminando já este mês de outubro, e a boa mão do Senhor até aqui nos conduziu, e louvado seja o Senhor. Nossa oração é que o Senhor não nos deixe esquecer das bênçãos e dos cuidados que o Senhor tem demonstrado para conosco. Que em primeiro lugar haja gratidão e adoração no nosso coração por saber quem é o Deus a quem nós servimos. Haja gratidão e adoração por saber que Tu és o Deus que nos escolheu e fomos escolhidos sem méritos nossos, mas pelos méritos da cruz de Cristo, para sermos parte do Teu povo. Que haja gratidão e adoração no nosso coração, porque durante todo esse mês não faltou recurso para os Teus filhos. Talvez
condições apertadas, talvez a não realização de projetos e sonhos, mas aquilo que era necessário para a vida neste mês o Senhor nos deu. Ninguém aqui passou fome, talvez privação de comer alguma coisa, mas fome ninguém passou. Dou-te graças, ó Deus, porque nas pequenas coisas nós temos reconhecido a bênção do Senhor. Obrigado por um teto que acolhe, por uma roupa que nos cobre, que nos protege do frio, também nos alivia o calor. Obrigado pelo sapato que protege os nossos pés. Obrigado pela água límpida que podemos ter dentro da nossa casa. Obrigado por questões tão básicas do dia a dia que muitas vezes elas passam desapercebidas. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pela preservação da vida dos nossos familiares, pelo consolo nas horas difíceis de perda. Te louvamos e te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder abrir a Tua palavra em rede pública e anunciar o Teu reino. Te louvamos, porque em meio às lutas nós podemos dizer que o Senhor até aqui tem nos ajudado e tem nos feito mais do que vencedores. Obrigado pelos recursos da medicina que não tem faltado àqueles que necessitam de remédios. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade a si mesmo, mas que reverte em bênçãos para com o Teu povo. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Recebe nosso louvor e a nossa adoração. Com gratidão, nós oramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos cantar? Perto quero estar? Vamos lá? Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Teus pés,
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tia Lúcia Lobato, lá da Congregação Coqueiro, hoje ela pediu, pastor, pode cantar essa? E aí, ó, se você tem uma música que você gostaria, faz o pedido. Até quinta-feira que vem, a gente seleciona aí algumas músicas pra gente cantar junto aqui. Vamos lá. Domínio e poder. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Mais conhecido como solta o cabo da nau. Não vou pregar não, viu, gente? Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força do oeste sobre as ondas do mar, seu amor a
nas ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Ó, tem um comentário aqui que é a música oficial do Grupo Florescer. É mesmo? Acho que é essa, né? Deve Grupo ser. Florescer, quem falou isso aí pra nós, hein? É, Tia Gilce. Tia Gilce, muito bem, Tia Gilce, aí, ó, lembrando aí do Grupo Florescer, né, do nosso grupo da terceira idade, né, muito bem, solta o cabo da nau, né, é você confiar plenamente no Senhor. Hoje você ouviu aí o carrom assim, vem cá pra você ver quem estava no carrom aqui, ó, chega aí, Vamos virar. vai virar, aí ó, ao vivo assim, ó, aí o João aí, ó, beleza, João? Deus te abençoe, tá? Gente, é bênção demais. João falou assim, pastor, eu queria ir. Mas pode vir, não tem problema nenhum, né? Irmãos, é uma alegria poder contar com esses irmãos preciosos do Senhor, que vêm, depois de um dia inteiro de trabalho. Luiz trabalha o dia todo, chega em casa, ainda ajudar lá em casa, com criança. O João, trabalho, estudo. O Enéas, dando aula o dia todo. Vem para cá por amor à obra de Deus, mas também por amor a você que está em casa e que não pode vir à igreja ainda. Irmãos, você deve orar pela equipe de transmissão todos os dias, orar pela equipe pastoral, orar pela nossa igreja, tempo de oração. Essa semana agora, nós tivemos lá na Rádio 88, fazendo o nosso programa, deixar registrado aqui para os nossos irmãos internautas que estão conosco toda quinta-feira, que toda segunda-feira, de 20 horas às 21 horas, nós temos o programa Comunicando Cristo. É um programa da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Você vai ouvir lá pastores convidados, irmãos convidados, pastor Márcio, pastor Irineu. Nós estaremos ali pregando a palavra de Deus. Então você é nosso convidado a sintonizar o seu rádio na 88,3 FM. E você então ouvir. Pastor, eu moro em outra cidade, eu não tenho como sintonizar essa rádio. Você pode acessá-la pelas redes sociais. É só você digitar lá no Google, Rádio 88,3 FM, Volta Redonda, e aí você vai ver lá a programação do momento. Então, na segunda-feira, de 8 às 9 horas da noite, você sintoniza o programa Comunicando Cristo, através de um programa realizado pela Segunda Igreja de Volta Redonda. Muito bem, a todos vocês aí, obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos estudar a palavra de Deus, é para isso que nós viemos também aqui hoje, né? Para adorar o Senhor, mas também para estarmos aqui em sintonia com as Escrituras. Fala comigo. Tem uma irmã aqui pedindo orações pelo pastor Weberson, da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina. O Weberson. Com Covid. O Weberson foi meu contemporâneo de seminário. Quando eu estava no primeiro ano, ele estava terminando o quarto ano dele. Então, nós tomamos conhecimento que o Weberson, ele está num estado de saúde um pouco delicada por conta da Covid-19. E nós vamos interceder em favor deste irmão. A irmã Lúcia Lobato pediu aqui
Deixa eu ver se eu acho aqui, porque a Lúcia tem mais de um WhatsApp, ela é chique demais da conta. Ela pediu aqui uma oração pela Eunice do Carmo Amaral. Ela está pedindo que nós estejamos orando. Ela teve uma trombose e uma embolia pulmonar e está hospitalizada na UTI do Hospital São João Batista aqui em Volta Redonda. Então vamos orar pela Eunice, vamos orar pelo pastor Weberson, né? Weberson. De Colatina. Muito bem. Vamos fazer isso agora, irmãos? Mais uma vez, vamos orar? Senhor, Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus da vida. A palavra de ordem está nas Tuas mãos, nos Teus lábios. O Senhor é aquele que pode decretar a vitória. O Senhor é aquele que pode nos fazer superar as dificuldades, aquele que pode restaurar a saúde, aquele que pode todas as coisas, porque a Tua palavra assim nos diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Pai, nesse momento nós queremos aqui, nesse tempo de intercessão, colocar a vida do reverendo Eberson, pastor da primeira igreja presbiteriana de Colatina, colocar aqui também a vida da Eunice Amaral, diante do altar do Senhor e pedir, Deus, necessitam de um toque especial do Senhor nesta noite. Reverendo Eberson, teu servo, chamado, escolhido pelo Senhor para ser um ministro da tua palavra. O Senhor pode ministrar sobre ele ali agora, neste momento, a cura, o restabelecimento físico. Impeça, ó Deus, esse vírus de tomar conta de todo o quadro de vida que compromete a saúde do teu servo. Tu és aquele que pode intervir pelos medicamentos, mas Tu és aquele que pode, numa palavra de ordem, no sobrenatural, mudar este quadro agora, para a glória e honra do Teu nome. Da mesma forma pela Eunice, diante de um quadro delicado de sua saúde, também passando por um momento delicado e difícil, Tu és aquele que pode reverter qualquer que seja a situação. E confiamos no poder que o Senhor pode exercer. E faça, ó Deus, conforme a Tua vontade. E faça para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Rogo por aqueles que estão de luto, por aqueles que estão tristes, porque muitos pedem familiares e amigos, e nesse tempo em que vivemos, talvez isso se torne mais comum. Que o Senhor leve consolo e conforto aos corações enlutados. E use a Tua igreja como fonte, como de sustento, para levar até essas pessoas uma palavra de esperança. Deus, rogamos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que também está, ó Deus, com a Covid, que o Senhor tenha misericórdia do Teu servo, e que haja recuperação. Te louvamos pela recuperação do reverendo Jeremias, pastor da 8ª de Belo Horizonte. Te damos graças pela recuperação do Teu servo. Te rogamos em favor do reverendo Simon Araújo, que também se viu contaminado por esse vírus. As notícias é que o reverendo Simon já está se recuperando também. Louvado e bendito seja o Senhor. E por tanto quantos nós não sabemos que estão passando por esse momento tão difícil agora, Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E se ainda não forem servos e servas do Senhor, aproveite deste momento, Pai. Use esse momento e dê oportunidade para a Tua igreja ser sal e ser palavra temperada na vida destes. É a oração que nós fazemos aqui, intercedendo, suplicando as Tuas bênçãos sobre estes enfermos, suplicando as Tuas bênçãos sobre o estudo que vamos fazer agora e Te dando graças pela recuperação de muitos. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos então abrir a palavra de Deus. Nós vamos para a epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos 12 primeiros versículos como parte de introdução para o nosso estudo. Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 12. Você pode aí abrir a sua Bíblia. Hoje nosso estudo é uma introdução
você vai ver aqui que eu vou mencionar quais são as etapas desse estudo, e aí você vai nos acompanhando depois aí nas próximas semanas, tá bem? Então, Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 12, como base da nossa introdução aqui nesta noite. Nos diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do soberano e do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar de novo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esta carta de Tiago, essa carta ela tem uma data aproximadamente de 45 a 50 anos depois de Cristo, após a morte do Senhor, porque foi depois da morte de Jesus que então estas cartas começaram a ser escritas. Interessante nós observarmos aqui que Tiago, quem é esse Tiago? Tiago é o meio-irmão de Jesus. Mas vamos nos concentrar naquilo que Tiago está escrevendo, porque esta carta parece que foi escrita para os nossos dias. É um dos livros mais atuais e necessários para nós, como igreja contemporânea, a igreja do século 21. Tiago tem uma comparação interessante, que alguns estudiosos dizem que ele faz a mesma comparação com o Sermão do Monte, que foi pregado por Jesus, que foi tema do nosso estudo passado. Interessante aqui olhar que Tiago, ele é mais pregador do que escritor, porque na verdade esta carta ela é um sermão. Nós vemos alguns livros do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele mesmo no início dos seus livros ele escreve assim: este livro surgiu de uma série de sermões pregados em tal texto, em tal livro. E Tiago está aqui trazendo justamente, como é um sermão, princípios práticos, temas que são abordados na vida cristã de forma clara, direta e preciosa para o nosso aprendizado. Tiago está preocupado aqui em oferecer ensinos que se tornem bem práticos na vida de todo cristão. Irmãos, eu tenho dificuldade hoje de pregar um sermão, de trazer uma informação teórica e não saber o que fazer com esta informação teórica. Por isso que eu falo, eu tenho me policiado muito e tenho me cobrado muito e tenho cobrado muito da equipe pastoral, dos irmãos que vão assumir o púlpito das nossas igrejas. Olha, o sermão precisa ser prático.
Você pode pregar sobre a soberania de Deus, você pode pregar sobre a imutabilidade de Deus, você pode pregar sobre a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, que são doutrinas, são atributos de Deus. Ok, eu posso pregar sobre isso, mas esses assuntos, na vida prática, eles se aplicam aonde? Porque não adianta eu chegar e falar assim, olha, isto aqui é uma pedra, e esta pedra é formada por alguns minerais, e eu trazer aqui toda a descrição do que isso significa. Tá, e depois que eu terminar, eu falo amém, vamos embora. E você fala assim, agora o que eu faço com essa gama de informações que esse cara me deu? Então, o Tiago tem essa preocupação de trazer uma série de informações, de apontar para vários vertentes de uma vida cristã e colocá-las assim. A prática disso se encaixa na sua vida desta forma. E esse é o objetivo do nosso estudo aqui, na carta de Tiago. Trazer aplicações práticas para a sua vida como um cristão, como um servo de Deus. Para Tiago não bastava ter um credo, não bastava ter uma doutrina em que você poderia depositar a sua fé. Não bastava um credo, não bastava uma confissão. Ele precisava de algo que pudesse ser colocado na vida diária. E é isso que eu e você precisamos, colocar o Evangelho na prática diária. A leitura do livro de Tiago tem que desafiar a mim e a você a fazer um balanço da nossa vida, colocar a nossa vida dentro de um diagnóstico em que a nossa experiência cristã vai ser pesada diante daquilo que Tiago está escrevendo. É a hora de fazer, talvez, uma autoanálise. Você consegue perceber isso? Essa necessidade que eu e você temos de fazer uma balança e colocar assim, bom, como é que eu sei que eu sou um cristão ou que a minha vida está correspondendo à vida de um cristão verdadeiro? Como é que eu faço isso? E aí eu vou dizer para você que se você pegar o livro de Tiago numa mão e a sua vida na outra, e você comparar os ensinos de Tiago com as práticas da sua vida, você vai conseguir fazer um diagnóstico, um raio-x da sua vida cristã, perceber se você de fato tem sido um cristão na prática, ou se você tem sido alguém que tem recebido o ensino, mas não tem repassado o ensino. E isso é muito perigoso, quando você recebe e não passa. Você sabia que tudo que você recebe e você não passa, isso vai gerar um problema. E eu vou usar o exemplo aqui, muito interessante, e eu queria que você olhasse e entendesse o que eu vou te dizer. O Mar Morto. Você já ouviu falar do Mar Morto, não já? Você sabe por que o Mar Morto ele tem esse nome? É porque ele não tem vida, ele não consegue gerar vida. Por quê? Porque o Mar Morto ele não tem para onde jogar a sua água, mas ele recebe água de outros mares. E aí ele vai recebendo água, mas ele não vai escoando água. Então por isso que o grau de sal neste mar é muito grande, porque ele só recebe, mas ele não envia. Então é muito perigoso só receber e não repassar. Você conseguiu entender? Que a vida cristã não é só receber o ensino, mas é colocar o ensino em prática e é repassar o ensino ao próximo. Aquele que só recebe, ele tem um problema. Se você só comer e não gastar energia, você sabe o que vai acontecer? Você vai engordar, você vai engordar, você vai engordar. Fazendo uma análise sobre essa questão de peso, geralmente um homem de 1,80 m de altura, com um metabolismo regular, ele vai gastar em média 2.600 calorias por dia para manter o seu organismo. Se você come a caloria e você não gastou e você comeu mais do que devia, então aí você vai engordar. Por isso que a gente fala assim, você quer emagrecer? Diminui o seu índice glicêmico de caloria, não é glicêmico, seu índice de caloria.
come peito de frango e alface e tomate que você vai perder peso, né? Agora, come um prato de macarrão, come lá um quilo de picanha com 2 dedos de gordura e depois que você terminar de comer, vai e dorme a tarde inteira. Você vai engordar. Fato. Se tiver um metabolismo acelerado, você pode até ter uns caras assim que dá até inveja, né? Santa, não é que existe inveja santa, mas assim, o cara bate um pratão, chegadão assim, e o cara é assim, ó, fino igual o João, né? O João é essa finura tudo, mas isso come igual um leão, né? Mas o metabolismo do cara é um metabolismo privilegiado. Eu como uma azeitona, ela não dissolve, eu fico desse tamanho. Então, né, Luiz, a gente tem um... Só de olhar para a placa do McDonald's já engordei. Já engordou, só de olhar para a placa do McDonald's. Eu penso isso, né? Então, irmãos, é preciso receber, mas é preciso também oferecer. A carta de Tiago, ela vai te colocar num ato de autoanálise, tá? Então, ele vai nos fazer olhar para nós mesmos. Então não tire os olhos do seu irmão. Para de olhar para o outro e tentar balançar a vida do outro, pesar a vida do outro de acordo com a carta de Tiago. Olha para você. Eu tenho dito isso quase que todos os domingos. Irmãos, esqueça a vida do outro, olhe para você. Você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e esquece a trave que está no seu. Então, aplica na sua vida. Vamos pesar as nossas vidas individualmente, de acordo com o peso das Escrituras Sagradas que Tiago nos ensina. E Tiago está tratando deste assunto de uma vida prática cristã, porque este era um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando naqueles dias, que era colocar em prática aquilo que eles diziam estar professando. Eles diziam que criam em Jesus, eles aceitavam a doutrina dos apóstolos, mas eles estavam vivendo uma vida completamente equidistante da teologia. Eu vou usar aqui uma palavra para que você possa entender melhor. Eles estavam com uma vida separada, divorciada da teologia. A teologia estava caminhando para um lado e eles estavam caminhando para o outro, mas eles levavam a bandeira de que eram evangélicos, de que eram cristãos. Contudo, entre a fé e a prática havia um abismo. E por que nós não afirmamos que este é o problema da igreja dos nossos dias? Em que nós cremos numa sã doutrina, nós cremos que a Bíblia é a palavra fiel de Deus revelada para nós, ela é inerrante, ela não erra, ela é verdade absoluta, ela não contém erros, ela não tem historinhas de carochinha, ela revela aquilo exatamente que Deus propôs para revelar ao coração do homem. Há coisas que a Bíblia não traz informações precisas. Eu vou reafirmar uma frase dita domingo agora. Aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Então tem coisas, meus irmãos. Era a nossa resenha aqui antes de abrir a live para você, por isso que atrasou um pouquinho, porque quando a gente assustou, a gente tinha avançado alguns minutinhos, alguns irmãos até nos cobraram. Vocês estão atrasados. Nós estávamos num propósito tão bom aqui. E se você não nos cobra, a gente talvez estava até agora resenhando aqui as coisas boas que nós estávamos conversando. Mas nós estávamos falando aqui justamente disso, que tem assuntos na Bíblia que são assuntos que a gente não sabe como é que resposta que nós vamos ter. Se a Bíblia não fala, como é que eu posso afirmar que ela disse? Se ela não disse, eu não digo. Se ela não afirma, eu não afirmo. Agora, aquilo que a Bíblia deixa claro, eu e você como cristãos, não há desculpa para nós. É incontestável. Se a Bíblia diz claramente a forma como precisamos viver, não há como nós nos desculparmos dizendo, mas eu não sabia. Se está claro. O que Tiago vai fazer aqui, irmãos, é como abrir a cortina de um quarto logo de manhã, para que entre raios de sol e ilumine todo o quarto. O que nós pretendemos com esse estudo aqui é abrir as cortinas dos seus olhos e do seu coração, para que você entenda com clareza as Escrituras Sagradas, o livro de Tiago, e isso te faça enxergar como é que vai aí o seu caminhar como um cristão. Então, alguns temas são abordados
por Tiago nesta carta. O tema central de Tiago é o novo nascimento, é o crescimento, é a maturidade do cristão. E Tiago vai dizer a respeito das provas que nós passamos, e nós lemos aqui logo no início, das provas que nós passamos. Ele vai dizer que estas provas, que essas situações em que nós vivemos, somos provados, a paciência, a perseverança. Tiago diz que se nós suportarmos tudo isso, nós vamos receber um prêmio, uma herança, que é a coroa da vida. Mas em primeira ênfase, que Tiago fala sobre o novo nascimento, ele vai falar a respeito desta velha natureza, que ainda permanece ativa em nós. O Pai nos trouxe o novo nascimento pela sua palavra. A segunda ênfase é que esse crescimento espiritual, nós o cremos pelo ouvir das Escrituras Sagradas. O verso 19 do capítulo 1, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Nós vamos entender que o que ele está querendo dizer sobre essa maturidade espiritual é justamente levar-nos a viver as práticas. Conforme você vai praticando, você vai se tornando mais maduro, você vai ficando mais experiente. Por exemplo, eu fui fazer um bolo pela primeira vez e ele ficou solado. Já a segunda, ele ficou um pouco melhor. A terceira já ficou melhor. A quarta, melhor ainda. Da quinta para frente, nem pegava mais a receita. E você também é assim. Às vezes você começa fazendo, você que já teve num serviço novo, primeiro dia de serviço novo, que tristeza. Você não sabe, você fica, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou aprender isso? Mas tão logo você começa a praticar, você entra numa linha de produção muito melhor. O que Tiago está falando assim, conforme nós entendemos a vida cristã e vamos colocando ela na prática, nós vamos tendo um desenvolvimento. Já viu uma pessoa começando a andar de patins? Ela, ou de skate, né? Hoje está mais na moda o skate do que o patins. Mas a pessoa andando ou de patins ou de skate, ou até mesmo de bicicleta, vai tremendo à frente da bicicleta, a pessoa do patins vai encostando, de skate, às vezes começa agachado, sentado, mas tão logo pega um pouquinho mais de confiança, já começa a dar uns passos, já começa a dar umas pedaladas mais forte, já começa a dar umas passadas, e aí daqui a pouco já está fazendo acrobacia, já está levantando, andando sem as mãos, e por aí vai. Experiência, prática daquilo que estamos vivendo, nos vai aperfeiçoando. E se você lembrar bem, a palavra de Deus nos diz que a vida do cristão é como a luz da aurora, vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Então, Tiago não chama assim, venham vocês que são cristãos, porque vocês já estão perfeitos e íntegros. Não, pelo contrário, Tiago está nos chamando, olha, venha, porque uma vez que a aprovação vai confirmar a vossa fé, essa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Essa perseverança vai te fazer perfeito e íntegro, e em nada você vai ser encontrado deficiente. Isso é prática, é no dia a dia. Você começa a praticar a vida cristã e você vai crescendo. Então, Tiago escreve esta carta para que estes irmãos que estavam na dispersão, estes irmãos que estavam passando, que foram espalhados pelo mundo, isso significa aqui a questão da dispersão, foi devido à perseguição em Roma, toda aquela primeira perseguição, morte de Estevão, muitos saíram, muitos fugiram. Tiago está escrevendo para esses irmãos que se encontram dispersos, fora de Jerusalém, espalhados pelo mundo. Tiago está chamando esses irmãos a viverem uma vida pessoal em Cristo e colocando em prática aquilo que eles estavam aprendendo de Cristo. Eles estavam passando por duras provações, estavam sendo tentados a pecar, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Imagina só, o rico roubando do pobre. Isso te lembra alguma coisa dos nossos dias?
Gente, parece que essa carta foi escrita para nós nos dias de hoje, né? O rico roubando os pobres. E cada vez mais isso vai acontecer. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, alguns crentes estavam falhando. Então, Tiago está assim, gente, não pode haver essa incoerência de vida. O que vocês creem deve ser o que vocês pregam. O que vocês pregam deve ser o que vocês vivem. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Tinham o jaleco de crente, mas a atitude de um mundano. Outros não conseguiam dominar a língua. Tinha um problema lá de fofoca. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 3, quando Tiago vai especificamente falar sobre o problema da maledicência. Outros estavam se afastando do Senhor. As provações vieram e eles começaram, gente, negócio de ser crente, de sendo perseguido, não dá não, deixa eu voltar para a minha vidinha de sempre, comum. E havia outros crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Crentes levantando espada contra outros crentes. Esta é a visão panorâmica da carta de Tiago. Esta é a visão geral do que ele quer nos ensinar. Que como cristãos nós devemos extrair os ensinos práticos desta palavra, deste sermão que Tiago vai pregar para nós e colocá-lo na prática do dia a dia. É todo dia, irmãos. Você conta quantas vezes você respira? Você conta quantas vezes você pisca os seus olhos? Você não precisou de prática para isso. Isso naturalmente acontece. Tem coisas que vão acontecer naturalmente na sua vida como cristão. Tem outras coisas que você vai precisar chamar a responsabilidade da prática. Se você não vigiar, você começa a viver. Não estou deixando que você deixou de crer, mas você começa a viver uma prática de vida incoerente com a fé que você diz que tem. E você começa a se confrontar ou ser confrontado pelas Escrituras. Mas quando isso acontece, você quer se afastar dessa palavra. Todas as vezes que nós somos confrontados, Tiago é um livro para nos confrontar. Ao ler Tiago, eu e você precisamos nos sentir confrontados. Quando você lê a Bíblia, ela não te confronta. É porque talvez você está tão distante que você já não tem mais a Bíblia como uma regra de fé e prática na sua vida. O meu livro devocional está sendo o livro de Provérbios nesse mês de outubro. Eu estou lendo Provérbios. Comecei já alguns dias depois do mês de outubro. Eu estava fazendo a leitura de alguns versículos do capítulo 21 e me deparei com o versículo do capítulo 21, versículo 2. Olha só que interessante. Todo caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Na outra versão que eu estou lendo, é um pouquinho diferente. Peço a sua paciência para eu abrir aqui o meu aplicativo com a versão que eu queria ler para você. Provérbios 21, o verso de número 2, para você ver. Aqui o Provérbios 21, 2 diz: todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Olha só, há sempre uma maneira ou outra de justificarmos as nossas ações, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções. Sacou aí? Entendeu? Captou a mensagem do Senhor para você? Eu e você podemos nos justificar, mas diante da verdade bíblica não há como encontrar justificativa a não ser ou cumprir ou desobedecer. Para aqueles que cumprem, promessa de vida, de bênçãos. Para aqueles que desobedecem, promessa de morte, de maldição. Deuteronômio 28.
do verso 1 ao verso 15, as bênçãos. Depois, do verso 16 até o 64, se não me falha, terror para aqueles que desobedecem às Escrituras. Por isso, chamo você, para que a partir de semana que vem, vamos caminhar juntos a carta de Tiago, experimentando as dicas desse pastor, para que vivamos a nossa vida em coerência entre Escritura e vida prática. E que Deus nos ajude a caminhar como verdadeiros servos e servas do Senhor. Tá bem? Grande abraço, Jesus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos crescer e nos amadurecer juntos na palavra de Deus. Até semana que vem, se o Senhor nos permitir.